Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Eu creio que temos alguns motivos de gratidão, pois chegamos até aqui. Foi um ano que o Senhor nos deu como ano de mudanças, e à medida que cada um fez a sua parte, estabeleceu para si as diferenças. A parte humana, Deus não faz. Ele dá o caminho, mostra o caminho, e a parte humana, quem faz a sua, Deus cumpre a parte que Ele promete para quem faz a parte que lhe toca. Quantos têm motivo de gratidão porque mudou alguma coisa? Então apresente a Deus, porque o próximo ano virá coisa melhor. Amém? Se você fizer a sua, amém? E eu tenho certeza, sempre quando nós cumprimos a nossa parte, Deus vai aumentando, nós vamos conquistando mais credibilidade, e o Senhor vai aumentando sobre nós mais responsabilidade. Quem quer crescer? Ninguém cresce se não estiver disposto a aumentar responsabilidades. Quem quer melhorar na vida, esteja disposto a aumentar sua. Amém? Então vamos nos preparar para sermos melhores, e sendo melhor, teremos maiores desafios, e os maiores desafios nos trarão melhores resultados. Amém? Mas vamos reconhecer o pouco que fizemos e o muito que já recebemos. Eu tenho certeza que nem todos ganharam ou alcançaram o que desejavam, mas eu digo para todos: você ganhou mais do que merece. Amém? Porque a maioria aqui tem parte no estrago do país. Tem parte. Eu não tenho. Eu não tenho. E você sabe qual é a parte. É na hora da consciência, de cada um escolher quem vai lhe representar no Planalto, no Senado e na Câmara dos Deputados. Amém? Será que você tem motivo de louvar a Deus pelo seu representante lá? Se não tem, peça misericórdia por ele. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tão belo dia. Obrigado, pois estamos aqui para dar ao Senhor o final de mais um ano de existência, de vida e oportunidade que o Senhor nos dá para vivermos aqui nessa terra. Obrigado pela tua fidelidade, pelo ano abençoado que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela palavra diretiva, pela palavra rema, pela maneira que o Senhor tem nos orientado. Obrigado, Senhor, que o teu povo, não todos, mas boa parte do teu povo tem levado a sério e tem já desfrutado dos resultados. Nós suplicamos, Pai, que apesar do teu povo não ter entendido muitas vezes, mas que as tuas misericórdias não se afastem, que o Senhor não se esqueça até mesmo do povo que é um pouco lento para escolher, decidir e interagir. Senhor, se aqui estamos é porque confiamos em Ti e cremos que o Teu amor, Senhor, é ilimitado. As Tuas misericórdias não têm fim, que o Senhor é o Senhor dos impossíveis, e nós cremos em Ti e pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos ajude nas nossas fraquezas, ajude a igreja a melhor entender o propósito, a missão para o qual Jesus Cristo deu a vida por ela. Obrigado, Senhor, pois se aqui está um povo, se aqui está
está, é porque crê na tua palavra e espera de ti uma palavra diretiva, uma palavra que coloque luz no caminho, uma palavra que traga resposta e que lhe dê confiança para continuar acreditando no país, acreditando em melhoras e também fazendo parte delas. Eu abençoo a continuação desse culto, pedindo, Pai, que a tua graça alcance a todos, Senhor, e que o Espírito do Senhor trabalhe a palavra ao nível do entendimento, e que ela venha ao encontro das necessidades, e que o Senhor seja glorificado, que a palavra seja uma semente, e que encontre nessa noite boa terra, corações sensíveis à tua voz, corações humildes, dispostos a, Senhor, se deixar trabalhar para que a cultura do teu reino seja desenvolvida. Em nome de Jesus eu abençoo a todos. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Deus. Aleluias. Muito obrigado, Senhor. Aleluias. Os irmãos podem tomarem assentos. Se tem algum lugar no meio, por favor, deixem para próximo dos corredores, que aí os que estão em pé poderão estar ocupando. E cooperem, não deixe uma cadeira só por causa da sua bolsa. Amados, louvamos ao Senhor pela sua graça, pelos seus cuidados, pela sua fidelidade. Temos esta palavra que nós oramos: dizei aos justos que bem lhes. Eu quero dizer para os irmãos, mas vamos falando, historiando e trazendo alguns textos da palavra, porque Deus dirige
a nossa vida é pela sua palavra. O Espírito de Deus trabalha pela palavra. Jesus curava, libertava e expulsava demônios pelo poder da sua palavra. Quando eu descobri o poder da palavra, eu deixei de ser espiritualista, de querer resolver tudo numa inspiração e num clamor de oração. Aprendi que a oração não substitui a prática da palavra. E o salmista mesmo colocou, e ele diz, no Salmo 119, verso 105, que ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Qualquer caminho que o ser humano andar, a palavra, ela mostra que rumo ele está andando. Uma vez, enquanto eu não tinha um conhecimento mais completo da palavra, eu achava que só um caminho levava a Deus. Quero dizer, todos os caminhos levam a Deus. Porém, para a salvação, somente Jesus Cristo. Todos os caminhos levam a Deus. Para a salvação, para receberem aquele: vinde, benditos de meu Pai. Somente os privilegiados são aqueles que, antes de Cristo, já se sujeitaram ao governo de Deus, e vindo Cristo, se sujeitaram ao senhorio de Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador. Mas e os outros caminhos? Também levarão a Deus para juízo. Também levarão a Deus para juízo. Amém? Amém, amados? E não adianta querer fugir disso. Talvez você está ouvindo isso dessa maneira pela primeira vez, mas essa é a realidade. Todos os caminhos levam a Deus. Por isso a palavra é luz para os caminhos. Quem anda no caminho errado, a palavra diz que vai se dar mal. Amém? Quem anda no pecado, a palavra diz que vai ser condenado. Quem anda na desobediência vai ter consequências. Então, meus queridos, vamos para o texto de Deuteronômio, capítulo 11, verso 13 e 14. E há de ser que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que eu hoje te ordeno. Qual? De amar ao Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração, e de toda a tua alma. Aí vem a bênção. Darei a chuva da tua terra a seu tempo, a temporã, a serôdia, para que recolhas o teu grão, o teu mosto, o teu azeite. Pode pôr o próximo. E darei a erva no teu campo para o teu gado, e comerás e fartar-te-ás. Amém. Todas as bênçãos, todas as promessas divinas estão condicionadas
há compromisso com Deus. Todas as bênçãos, todas as promessas estão condicionadas a um compromisso com Deus. Qual? De amar e de servir. E a prova como que podemos provar, e como que o pastor pode me dizer que eu tenho que amar? Ele não sabe, eu amo, mas qual é a prova do amor a Deus? É o amor ao próximo. Qual é a prova do servir a Deus? É ser solução na vida do próximo. Porque nós somos um produto humano para humanos. E se você não é um produto que serve, você não tem valor. Pois só serve quem? Só serve quem serve. Quem não serve, não serve, não tem valor. E por que razão Deus tem que abençoar? Deus tem que realizar os teus sonhos, Deus tem que ouvir tuas orações, Deus tem que lhe dar um ano de felicidade, de bem-estar, de sucesso. Quero dizer, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não precisa, mas nós não podemos pegar meia verdade. Deus é amor. Quantos creem que Deus é amor? Mas Deus não é só amor. Deus é amor, mas também é. Se Ele é justiça, Ele não pode abençoar o desobediente, igual Ele abençoa ao obediente. Ele deixa de ser justiça. Ele perde, se desqualifica. Ele perde esse atributo chamado justiça. Amém? Por isso que a própria palavra diz: dizei a quem se ajusta que bem lhes, e quem se ajusta é que vai se beneficiar do seu ajuste. A minha obediência a Deus não é para Deus, é para mim. Toda a prática da palavra não é para mim agradar a Deus. Claro que minha obediência, eu aceitando o governo dele, o mentoreio dele, a instrução dele, a orientação dele, ele se alegra, sim. Assim como você, nos alegramos quando alguém nos procura um conselho e a gente dá e ele pratica. E a gente vê que aquele conselho que a gente deu certo, a pessoa melhorou, prosperou. Deus é Pai e Deus nos trata como filhos. Quero relembrar a maneira que Deus nos ama. Este ano, no mês de janeiro, começamos, como era o ano de mudanças, com palavras que ajudam, que motivam, que incentivam, que mostram que não é vão o trabalho, não é vão a obediência, não é vã a sujeição, o temer a Deus, o amá-lo, não é vão a nossa honra a Ele. Trouxemos palavras, começamos trabalhando, porque mudança na vida só muda se nós implantarmos como hábitos. O que é hábito se estabelece e se cria como cultura, se desenvolve como uma cultura e molda caráter, personaliza. Começamos o ano trabalhando hábitos, pois são os hábitos que constroem,
Falamos da importância do hábito de ouvir a pregação, de louvar, hábito de examinar a palavra, hábito de orar, hábito de congregar, o hábito do dar. Esses hábitos criam o nosso futuro, a nossa personalidade, criam a nossa maneira de ser. E cada mês fomos desenvolvendo de acordo com a necessidade, Deus vendo a necessidade. E uma coisa interessante, amados, eu estava pensando há pouco, que todos nós parece que somos mais ou menos parecidos. Assim como os irmãos têm dificuldade de obedecerem a Deus, eu tenho dificuldade de obedecer médicos. Eu não sigo as instruções que ele dá. E eu estou quase dando razão para ele. Ele me receitou, uns 2 anos atrás, que eu tinha que caminhar 3 vezes por semana. Eu não tinha tempo para isso. E a situação foi piorando, que a última receita tem que caminhar todos os dias. E quanto mais eu vou deixando, empurrando com a barriga, mais difícil se torna começar. Assim, para muitos é a palavra, a necessidade de ler, a necessidade de orar, a necessidade de congregar. A pessoa vai deixando, e quando vê não tem mais força. Os problemas, nós temos, a nossa vida, ela é tridimensional, espiritual, social e material, se repete nas 3 áreas. Então, meus queridos, quero dizer, não tem faltado uma palavra para a luz dos caminhos do povo que congrega aqui, porque eu passei em revista, e conhecendo a realidade e também a necessidade, vi que, assim como eu tenho dificuldade de obedecer médico, a maioria dos irmãos tem dificuldade de obedecer a palavra. Somos humanos, mas só perde quem não obedece. Eu sei o que é isso. Nós falamos durante esse ano muitas ministrações, preparando a nossa bagagem para a eternidade, porque a nossa vida terrena, ela é passageira. Enquanto se é novo, acho que não terá fim. E depois que as pessoas entram no Zenta, cada aniversário não é mais um, é menos um. E muitos até se deprimem, porque chegam na metade, passam na metade da idade e não decolaram ainda, não se definiram, não construíram nada, não chegaram a nada. E aí vem as decepções. Então, meus queridos, a melhor coisa é estarmos ajustados ao propósito de Deus. Porque quando nós nos ajustamos ao propósito de Deus, o que fazemos, nós estaremos levando eternidade adentro. A única coisa que nós levamos são resultado de nossas obras. A matéria não, mas aquilo que eu fiz, se o que eu fiz foi proveitoso, foi bênção, foi solução, esse crédito eu levo comigo. Mas se o que eu vivi, o que eu fiz não serviu para nada, foi só problema, eu também vou levar esse peso, essa conta a ter que prestar. Então falamos bastante sobre o preparo, a bagagem para a eternidade. Falamos bastante sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, que é o nosso armazém. Falamos e encerramos o ano
falando das promessas de Deus. Muitos, como Israel, aconteceu isso, e mais que uma vez, perdeu a herança por desleixo. E não foi o desleixo de uma estação para outra, ou de um ano para outro, não. Foi gradativo e progressivo. E os cuidados que Deus tem tido para conosco, cada ano o Senhor nos dá uma palavra que é aquela que a gente precisa se focar, se inspirar, é a parte que foi deixada para trás, foi falado na virada do ano, que é um ano de mudanças. Deus fez a parte dele, fez milagre nas eleições, está fazendo um milagre, que quem acompanhou os últimos resultados, os índices da própria inflação, os índices do desemprego, que até a ala esquerda está apavorada, ficou triste quando viu que está havendo mais emprego, pessoas desempregadas estão conseguindo seu espaço e sua vaga de trabalho, porque a esquerda quer a coisa o quanto pior, fica melhor para eles. E quero dizer para todos, que sirva de salvação de muitos nessa noite. E se você não gosta dessa palavra, você pense, se você pense, eu lhe dar duas opções. Quantos querem ser salvos? Salvação e comunismo, um vai para o céu e o outro vai para... E os irmãos sabem quem é que cria o comunismo? O esquerdismo, o sindicalismo, os extrema esquerda. A falsa religiosidade apoia o comunismo. A falsa religiosidade. Então, um alerta para os irmãos. Eu sei que muitos não gostam. Ah, o pastor, quero dizer, eu não sou político, eu sou um vaso de Deus, que luto pela salvação das vidas que vêm aqui para ouvir a palavra. Amém? Não vou dizer continue apoiando esse, aquele, que Deus é que vai definir. Não, é você que define, direita ou esquerda, o céu ou o inferno, Deus ou o diabo, o bem ou o mal, o progresso ou a bagunça. É o ser humano que escolhe. Amém? A Bíblia fala, até vou pegar esse texto aqui, não estava pensando nisso, mas preciso dar essa resposta. Em Romanos capítulo 1, aqui é interessante, no verso 18, diz que a ira de Deus se revela dos céus contra a impiedade. E que tipo de impiedade é? Inversão de valores. Perversão dos homens, que invertem a verdade pela injustiça. Então, quem inverte valores, que está com o senso de valores estragado, invertido, está debaixo da ira de Deus. E lá no último versículo do capítulo, olha o que o Senhor diz, verso 32, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Estude em casa esse capítulo e veja o que Deus está dizendo, que esses que invertem sabem o decreto de Deus,
decreto não se discute, decreto será cumprido. Amém? São coisas determinadas. E o que foi determinado por Deus, ninguém irá mudar. O céu passará, a terra passará, mas a palavra do Senhor não passará. Amém? Mas vamos ver o que nós precisamos. Todos estão esperando qual é a palavra para o próximo ano. Poxa, ainda está velha, hein? Durante esses últimos 20 anos, quanta coisa se perdeu, quantos valores foram invertidos. A educação, lembro-me quando eu estudava, tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Hoje não tem mais nenhuma das três. Os filhos não têm mais educação, porque educação não é a escola que dá, é os pais que devem dar. Moral, hoje não pode nem mandar uma criança que fala um nome feio calar a boca, porque pode ser processado. E civismo, os irmãos se lembram no começo deste ano, que estava se levantando um grupo, porque as escolas estavam exigindo que os alunos cantassem o hino nacional. Que país era esse? Era até 31 de dezembro do ano passado, mas dentro desse ano, os que ainda mandavam, ainda querem continuar mandando. O que se perdeu? Muita coisa. E infelizmente até a igreja se deixou corromper, até a fé se corrompeu. Mas Deus, que é Deus de amor, que é Deus de misericórdia, e Ele nos deu para o ano passado, que eu falei forte aqui, pois foi o ano da coragem. Conseguimos fazer a nossa parte, e Deus fez a dele, e graças a Deus, a bandeira brasileira, a bandeira verde e amarela, hoje ela está hasteada. Amém? A bandeira do Brasil não é vermelha, é azul e amarela. Amém? E o povo está voltando a ser patriota. Mas com todas as perdas, orando a Deus, Deus, qual é a palavra para esse ano? O que a gente faz quando tem perdas? Esqueceu o que perdeu? Ou procurar rever, reencontrar? Aquilo que se destruiu, tem que procurar reconstruir. Aquilo que se desfez, tem que voltar a refazer. E Deus me deu essa palavra. Dá para mostrar aí? É ano de que mesmo? É ano de reconquistas. E as reconquistas terá tarefa e responsabilidades pessoais. E principalmente a igreja, por esses 20 anos, 18 oficial, mas o anterior já estava com a ideologia comunista intelectualizada no sistema acadêmico.
e já estava contaminando a própria educação e preparo de professores. Durante esse período se perdeu muita coisa. A palavra de Deus parece que perdeu a sua essência. Os compromissos com Deus hoje são poucos que levam a sério. Então, o que Deus tem falado conosco, que é ano de reconquista. E o que significa reconquista? Reconquista é o ato ou efeito de reconquistar, ou conquistar de novo aquilo que se perdeu. Recuperar por conquista significa ter de volta. E a palavra o RE, tem um significado, tem um sentido duplicado. Reconquista é você ter o privilégio de ter conquistado duas vezes. Porque não adianta ter conquistado uma vez e ter perdido, porque o que vai valer é o que, no momento, no estado que você estiver. A igreja precisa reconquistar. O quê? O que se perdeu. Em primeiro lugar, precisa reconquistar a comunhão com Deus. Porque muitos vêm e voltam e não sentem nada. E estão atribuindo que este problema é da igreja. Não. O relacionamento é pessoal. A igreja é o somatório de todos juntos. E cada um representa a igreja que é pessoalmente. O que você fala da igreja é o que você é. Se a igreja é uma bênção, você é essa bênção. Mas se a igreja é um problema, você é esse problema. Pois o que cada um fala, fala na linha do que ele é e de como ele está. E muita gente não tem se encontrado em lugar nenhum. Uma das duas últimas pregações de domingo de manhã, foi trazido aqui as instruções de Deus para o povo de Israel, quando Deus o colocou na terra prometida, quais deveriam ser os seus compromissos, serem os seus comportamentos, seus deveres, para se manterem na promessa. E uma das instruções e orientação era o lugar do culto, o compromisso com o lugar de culto. Nós gostamos muito da história de Davi, das suas façanhas, das suas vitórias, das suas batalhas, das suas conquistas, do seu heroísmo, ter matado um leão, um urso, o gigante Golias, e tantas outras realizações. Mas nós esquecemos, o que lhe fazia forte? O que lhe fazia destemido, corajoso e bem-sucedido? Era o seu compromisso com Deus, era o seu compromisso com a casa do Senhor. Eu sei que todos querem que a palavra, o poder da palavra estejam também no poder de suas palavras. Cada um tem do poder de Deus o quanto da palavra de Deus ele tem na vida. Quanto mais a palavra de Deus fizer parte da sua maneira de ser, maneira de pensar, que os seus conceitos de vida se harmonizam com os conceitos de Deus, com certeza a imagem e a semelhança de Deus estarão viva e ativa naquele que vive a palavra. É ano de reconquista. Tenho há bastante tempo trazido a palavra, que se a sua vida não está bem,
como começar a mexer, a tratar, a buscar solução para uma pessoa que a situação não está bem. Se começa primeiro restaurando o relacionamento com Deus. Quando a pessoa restaura o seu relacionamento com Deus, que ela reconquista a sua identidade, pois a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? E eu pergunto, em quantos tem acontecido isso? A palavra diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quantos que entram nesta casa e conseguem esse contato? A lâmpada ligado no fio energizado acende a luz. Amém? A pessoa em contato com Deus, a natureza divina se manifesta. Aí eu acredito que o sentir a presença de Deus é uma realidade. Ela move as entranhas. Ela aviva a pessoa para amar. Aviva a pessoa para servir. A presença do Deus vivo na vida da pessoa aviva a pessoa para perdoar, para ser solução, para se importar com a necessidade do seu próximo. Recebi uma mensagem um dia desses que dizia assim: se o mal do seu próximo não lhe move, você está pior que ele. Se a dor do seu próximo não lhe importa, você está pior que ele. Se a miséria do seu próximo não mexe com você, você está pior que ele. Se a crise do seu próximo não diz nada para você, você está pior que ele. E ainda perguntando para essas mesmas pessoas que têm esse comportamento: você ama a Deus? Claro que amo. Não ama não. Porque a única prova que nós podemos dar que amamos a Deus é quando amamos o Amém? A prova que podemos dar que servimos a Deus é quando somos solução aonde estamos. E onde estamos, nós servimos a humanos. Amém? Não existe um serviço numa sacristia sozinho, isolado. Conte para outro isso. Amém? Comunhão é relacionamento. Começando com Deus. E se você se relaciona bem com Deus, você vai ver o que move o coração de Deus. E o que move o coração de Deus é amor pelo perdido. O que move o coração de Deus é o amor pelo... Ele amou de tal maneira o mundo que estava perdido, que deu o seu único filho. Me mostre um amor maior que este. Me mostre uma prova de amor maior que isto. Amém? Está na hora de nós reconquistar a essência do Evangelho. Reconquistar. E olha, o campo é o seu coração. Se você não reconquistar os valores, o diabo foi desgastando, o mundo foi desgastando, os sistemas ideológicos foram desgastando, a sociedade, tudo aí foi cooperando para desgastar, para a inversão de valores. Hoje, nada mais assusta, nada mais assusta, não tem mais comportamento imoral.
Imoral é quem tenta chamar a atenção dessas coisas, é tratado como imoral. E eu continuo a dizer que Deus tenha de nós. Vamos para Apocalipse capítulo 2, verso 5, que o Senhor fala para João escrever para a igreja aos Éfesos: lembra-te, pois, donde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Então, houve uma queda, a pessoa caiu, deixou cair, não ama mais, caiu os seus conceitos, não tem mais princípios morais, caiu seus compromissos, não quer mais compromisso, houve queda. E essa maneira que a pessoa caiu aqui foi gradativa, e o sistema religioso caiu gradativamente, foi esfriando, e não adianta orar mais, tem que voltar para a prática da palavra. Então precisamos esta reconquistar aquilo que foi perdido. Tem muita coisa, cada um pelo menos tem alguma coisa que precisa reconquistar. Reconquiste. Começar por coisa simples. Ninguém se restaura se não restaurar seu relacionamento com Deus. Amém? Não adianta pedir oração, não adianta jejuar, não adianta querer fazer um sacrifício, não. Nós temos que entender que a nossa vida, Deus nos vê como nós somos. Eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. O meu relacionamento com Deus é pelo meu espírito. O meu relacionamento com as pessoas é com a minha alma. E minha interação no mundo físico, material, é através do corpo. Nenhuma dessas áreas vive sem a outra. A hora que sair o espírito desse corpo, nada funciona, nem a alma e nem o sistema motor do corpo, nem a capacidade física funciona. A hora que a parte física também se estraga, se adoece, se corrompe, também o espírito sem o corpo é um fantasma. A alma da mesma coisa. A alma não adianta ter ideias, mas se o seu espírito não põe limite e ordem, porque a nossa alma é a nossa criança, o nosso espírito é a nossa consciência, e a pessoa que não cuida do seu lado espiritual, acaba perdendo a consciência de valores, de verdades, de princípios, perde o senso. Todo esse senso do bem, de verdade, de justiça, vem de Deus, e foi colocado na nossa consciência. A nossa consciência é o nosso espírito, está ligado ao nosso espírito, e é através da nossa consciência, que é o nosso espírito, que nós sentimos e recebemos a paz de Deus, a aceitação, a justificação, a confirmação, a segurança. Por isso que a paz de Deus, ela é um árbitro em nós, e nos dá segurança. Quando a pessoa está corrompida, que vem a Cristo, Jesus então dá a sua paz,
para ele começar a botar em ordem e reeducar a sua alma. Então a nossa alma deve estar debaixo do governo da nossa consciência. E falando em consciência, e falando em reconquista, a sua consciência, meu irmão e minha irmã, meus amigos, já lhe diz o que você perdeu. Muitos perderam o temor a Deus. Não tem mais temor a Deus. Quando a pessoa perde o temor a Deus, ela perde o senso de juízo. Acha que é normal agora, porque o ímpio pratica e sobrevive, e continua indo bem, que você que foi esclarecido pela palavra, quer seguir o conselho de ímpio. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E quem assim o faz, será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto faz prosperará. E olha o que diz: os ímpios não são assim, são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios, olha aqui, não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque que mensalmente se desvia gente da congregação, abandona a congregação. E eu faço pergunta, e pergunto ainda hoje: alguém aqui quer se desviar? Não, mas por que se desviam? 5% dos que estão aqui, mais 10% dos que estão aqui, não estarão no próximo ano, estarão desviados. Por que a pessoa se desvia? Porque vive como ímpio, perderam o temor a Deus, não respeitam mais aquele que tem poder sobre a sua vida. Se você quer participar das bênçãos reservadas, reconquiste o que você perdeu. Reconquiste, volte à essência, volte ao amor, volte à prática das boas obras, volte ao compromisso no corpo, volte a amar o perdido, volte à obediência à palavra, reconquiste aquilo que foi perdido. É a nossa obediência que garante o cumprimento das promessas. No Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão todo o trabalho de vigilância. E para Deus fazer parte, você precisa, Ele não vai invadir. Por que precisa reconquistar? Você perdeu, e perdeu para quem? Muitos perderam, precisam reconquistar o amor pela igreja, porque perderam para a Globo. Tem mais hora de Globo ainda que todos as pessoas decentes estão dando o que ela é, e até o próprio governo está dizendo onde vai chegar. E mesmo assim, por que você vem aqui? Porque quer ir para o céu. Mas por que você deixa o inimigo depositar o lixo dentro de você?
É ano de reconquista. E cada um sabe o que perdeu. Outra questão: quantas vidas você já ganhou para o Senhor? Onde estão elas? Os filhos que Deus lhe deu como herança, onde estão eles? O seu preparo para você pregar o Evangelho, fez escola de crescimento, escola de líder, escola de discipulado, teologia. Para que você fez? Você perdeu. No momento em que você perde o domínio, não está mais em você. Aquilo que você sabe, não mais pratica, você perdeu. Você precisa reconquistar. Muitos precisam reconquistar até a vontade de viver. Eu aprendi que quando não posso mais, eu aprendi falar com Deus com entendimento. Aquilo que eu não posso, que já foge ao meu alcance, eu aprendi pedir ajuda. Mas se eu perguntar para muitos aí que já não tem mais aquele amor, aquela paixão, aquele desejo, aquele prazer de estar nesse lugar, aquele prazer de ler a palavra, eu sei que a maioria é só falar num culto de prosperidade, ou até mesmo num culto de empreendedorismo. As pessoas querem aprender, e sabe qual é o segredo para isso? Salmo 112, já oramos aqui o mês todo, se não me engano foi o mês de setembro. Louvai ao Senhor, nós fomos criados para louvor da sua glória. E aí ele diz: você quer que suas aventuras sejam sempre bem-sucedidas? Bem-aventurado significa, você quer que suas aventuras sejam bem-sucedidas? Teme ao Senhor e tenha prazer nos mandamentos de Deus. Tenha prazer. O salmista, com todas as suas realizações, uma das causas que lhe fez um herói, um vencedor, ele disse: vale mais um dia nos átrios de Deus do que 1000 fora. Ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele recordava, e nós íamos em procissão à casa do Senhor. Nós gostamos e pegamos aquelas palavras, aquelas orações dele, aqueles ensinos dele, mas nós não queremos imitar o comportamento que ele teve. É ano de reconquista. O que se perdeu? Não é de uma hora para outra que a pessoa perde. Principalmente coisas, comportamentos. Foi se criando um desleixo, um desvio, uma substituição. Por isso nós ensinamos muito aqui que a melhor libertação é aquela por substituição. Pregamos sobre libertação por substituição e tem acontecido o contrário. O diabo tem usado a substituição, tem substituído o seu culto pela novela, tem substituído o seu culto, reunião com os amigos. Amém? Amém? E eu quero dizer, assim como o diabo consegue desviar, com substituição fajuta, porque a salvação não tem preço, é um valor incalculável, e as pessoas trocar a salvação por bagagem do diabo, por ideologias malignas, por movimentos reivindicatórios, por apoio
a políticos corrompidos, trocar a salvação por essas empolgações carnais, diabólicas, que redundam em quebra-quebras. Muita gente aqui precisa reconquistar a salvação que está perdendo, reconquistar. Muitos casais precisam reconquistar até o perdão que estão perdendo, pois quem não perdoa também não é. Amém? Aquilo que você deixa, aquilo que para de sair de você, vai parar de voltar para você. Amém? Aquilo que sai de você é o que vai voltar para você. A vida não dá, a vida devolve. É ano de reconquista. Mas essa reconquista, sabe qual é o inimigo que tem que ser vencido? O eu, o ego, a soberba, a religiosidade, a hipocrisia. Reconquiste, vença. Para reconquistar aquilo que você perdeu, você tem que dominar aquilo que está governando aquilo que você perdeu, ser mais forte que aquilo. O que fez você esfriar o amor a Deus? Seja mais forte que aquilo que roubou o amor a Deus. Amém? Reconquiste o seu culto. Faça com que seu culto ponha em ordem a sua vida, ponha em equilíbrio a sua vida. Vamos pelo lado espiritual. Tem pessoas que não gostam de louvar. Eu não tenho voz. O sapo não tem voz e louva. Eu parava para escutar aquelas bandinhas de sapo lá no meu sítio, na boca da noite, desafinada, desencontrada, mas não se acanhavam não. Chegava a hora, estava todo mundo lá, dando a batidinha deles lá. E a Bíblia diz que todo ser que respira, amém? Aprenda a te alimentar, porque o louvor cura a sua alma. Aprenda a falar com Deus em oração. Aprenda a ouvir a palavra. Ouvir é a coisa principal, porque as instruções divinas entram pelo ouvido. O que entra pelo ouvido altera o seu sentimento, e o sentimento altera comportamento. Como que você vai vencer o pecado se você não para ouvir a pregação? Como que você vai ter uma fé mais consistente se você não para ouvir a pregação? A fé vem pelo ouvir, e aquilo que entra pelo seu ouvido altera seu sentimento, e seu sentimento altera seu comportamento. Você ouve besteira, quando vê está com um comportamento besta. Amém? Faça também do seu culto um expediente de desenvolvimento de sua alma. Desenvolva comunhão, participe de eventos. Nós somos um produto humano para humanos. E eu vou fazer uma pergunta aqui: quantos querem melhorar? O que você está fazendo no social para você melhorar? Eu estou orando pelo social. Não, social é relacionamento. Se você não melhora seu relacionamento, seu produto não melhora. Se você não melhora as suas comunicações com esse, com aquele, se você não aprende a conviver com pessoas diferentes, ou até mesmo com pessoas difíceis, qual é o crescimento que você está tendo?
Ofereça como culto a Deus. E a igreja oportuniza isso. Pós-culto, o que é o churrasco? O evento que teremos aí, o coquetel. É um expediente de comunhão. No domingo, os eventos aí que a igreja seguidamente faz. Morreu, parece que morreu isso aí. Morreu o social para você. E você que é santarrão, que acha que social é do diabo, Jesus começou o seu ministério aonde? Aonde? No tanque de Betesda? Fazendo um paralítico andar? Ou num casamento, transformando água em vinho? Alegrando o povo? Que fé é essa? E o pior é que essas coisas distorcidas, parece que tem um ímã, as pessoas gostam disso. Gostam do espiritualismo. E a vida material? Você cultua a Deus com sua vida material? Com os recursos de sua renda? Você devolve o dízimo? Você oferta? Você faz voto? Você faz caridade? Você socorre o pobre? Você semeia? E com certeza não perde a oportunidade de aprender sobre empreendedorismo, sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre gestão, e tudo para você. Por que razão Deus tem que abençoar você? Se você não quer fazer parte da gestão do reino de Deus aqui na terra. Quantos querem o governo de Deus na terra? Faça parte. Não virão anjos aqui governar. Deus quer governar na terra através do seu povo, através dos seus filhos. Amém? E como é que nós podemos governar? Sendo solução. Ser solução e não peso. Seja a solução. Em vez de estar pedindo, veja o que você pode dar, o que você pode fazer. Então, reconquiste o seu culto nas 3 áreas. Por exemplo, aqui, eu sei que todos vêm à igreja, mas muitos fazem um culto capenga. Nós somos um tripé. Tira um pé, não para, em pé. Se você só cuida de uma área, essas outras áreas que você não cuida, que Deus não faz parte, elas mesmas vão derrubar você. Cuide das 3 áreas em igualdade. Torne Deus participante, reconquiste essa bênção. Pois Deus nos abençoou para nós frutificar, multiplicar e dominar a terra. Amém? A bênção de Deus está nisso. Mas até que ponto você é grato a Deus pelo que Deus lhe deu? É fiel a Deus? Faz prova e reconhece o que vem dele? Quero dizer para todos, devolver o dízimo é uma questão de justiça. Como que Deus vai cuidar? Quantos aqui vivem de aluguel? O proprietário vai continuar cuidando da casa que você mora se você não pagar aluguel? Hoje ninguém é inquilino, né? Todo mundo é proprietário, né? O proprietário da casa tem o dever de cuidar da casa quando o inquilino não paga aluguel? Me ajudem, que Deus é inteligente. Os irmãos universitários estão aqui? Me ajudem? O proprietário cuida da casa, da manutenção da casa, quando o inquilino não paga aluguel? E quer que Deus cuide da sua casa,
quer que Deus cuide do seu carro, quer que Deus cuide de suas finanças, quer que Deus lhe dê um emprego melhor. O que se perdeu? O temor a Deus. Agora, porque um herege diz que dízimo é da lei, não, dízimo não é da lei, é antes da lei. Dízimo é uma aliança. Amém? E quero dizer, Deus não precisa de dízimo. Ele não precisa. Mas qual é a coragem que eu vou ter? Deus abençoa a minha renda, abençoa os meus negócios, abençoa os meus empreendimentos. Se Ele não faz parte, se eu não devolvo a 10ª parte para ser investido em socorro, em auxílio, em sustentabilidade daqueles que cuidam dos fracos. Amém? O que se perdeu? Se a igreja, a presença de Deus não é mais viva quando você vem na igreja, não é viva para você, porque Deus continua falando na igreja. Amém? E sabe qual é o contato da minha proximidade com Deus? É o que eu tenho dele em obediência e em prática na minha vida. Sabe qual é que é a sua proximidade de Deus? É a sua prática que você tem das instruções dele. Por isso que a bênção, ela é uma recompensa da obediência. Mas a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas por que a pessoa que recebe a salvação se desvia? Porque não obedece a palavra. Quem não obedece a palavra não é abençoado, e quem não é abençoado não fica na igreja. Não é isso? E aí vai de uma igreja, vai para outra, e depois nenhum pastor presta, nenhuma igreja presta, e olha, sai daqui e encontra coisa não melhor. Amém? Que Deus continue tendo de nós. Talvez não seja a palavra que você queria, mas é a palavra-chave para você desfrutar das promessas de Deus. Há muita promessa de Deus para o Brasil, e já falo há 1 ano isso. A mudança é na proporção que cada um muda. As suas conquistas serão na proporção das suas reconquistas. Não ignore suas perdas. Se levante onde caiu, se corrija no que errou, volte às práticas das boas obras, volte a ser o que você era, volte a transpirar o que você transpirava, volte a fazer o que você fazia, volte a dar a honra que você dava, volte a amar como você amava, volte a perdoar como você perdoava, volte a servir como você servia. Amém? Ficamos em pé. A palavra é pessoal. Deus fala para todos. É uma palavra para todos, mas a recompensa é individual. Vai receber a bênção, vai ter de volta. Você vai ter de volta o que você lutar para ter. Jesus mesmo disse em Lucas 16:16. Ele diz: a lei e os profetas vigoraram, tiveram o seu valor até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino. Desde João o Batista, que foi o precursor de Cristo, é anunciado o evangelho do governo de Deus. O evangelho do reino de Deus significa o evangelho do governo. E para nós estarmos debaixo do governo de Deus, precisamos
muito esforço. Amém? E todo homem forceja, se esforça para estar debaixo do governo de Deus. O ser humano é livre. Você é livre para semear o que você quiser. Você é livre para escolher a ideologia que quiser. Você é livre para fazer o projeto que quiser. Mas depois de tudo que você fez ou faz, você não é livre para se livrar. Não é livre e não se livra do retorno de tudo que sai de você. Deu para entender? Você pode deixar sair de você palavrões, besteira, um monte de coisas sem valor. Você é livre, pode deixar sair o que quiser. Pode falar as besteiras que vier na mente. Você é livre para deixar sair. Mas você não é livre para impedir delas voltarem multiplicadas para você. Está dando para entender, amados? A vida não dá, a vida devolve. Que forma de culto você oferece? Ah, eu não ofereço nada. Então, o que espera receber? Porque não planta nada? Amém? É o que sai de você, é o que volta. Põe a mão no seu coração. Fale com Deus. Eu tenho plena certeza que o Espírito lhe mostrou o que você precisa reconquistar. É séria essa palavra. Tem muitos sinônimos para ela. Para muitos é recomeço. Busque, se acha ela tão fraca, busque o significado dela. Reconquiste o que você perdeu. Reconquiste. Reconquiste. Porque dentro dessas reconquistas, retome, volte a ser quem você era, volte a fazer o que você fazia, volte a ter o mesmo amor que você tinha, volte a ter a mesma disposição para perdoar, para amar e para servir. Reconquiste. A riqueza estava dentro de você e você deixou o diabo roubar. Retome ela. Reconquiste o governo de Deus em você. Reconquiste os valores, os princípios, o zelo, a paixão, o interesse. Reconquiste a vontade de viver. Reconquiste seus sonhos. Reconquiste a sua garra, sua coragem. É iniciativa pessoal. É o que sair de você vai voltar dobrado. Quer dizer, volta duplo. Pai, eu te agradeço pelo teu amor, pelos teus cuidados, pelas tuas misericórdias. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor sonda os corações, o Senhor conhece essa igreja, o Senhor foi quem tem dado a visão, e nós diante de Ti pedimos perdão hoje, por termos perdido a essência, perdido a paixão, perdido o fervor do amor por vidas, perdido a vibração no servir, perdido a liberalidade do dar, do se doar. Perdoa, Senhor, perdoa aqueles que reconhecem
os desleixes, as falhas, os desvios que cometeram e que se deixaram seduzir pelo diabo. Perdoa, Senhor, perdoa. O Senhor conhece o clamor de cada coração. Ouve, Senhor. Espírito Santo, ajude a cada um agora, interceda por cada um agora, pois muitos não estão sabendo orar como convém, mas que o Teu Espírito, Pai, agora esteja intercedendo por cada um que quer ver a mudança e quer fazer parte, Senhor, da riqueza das promessas reservadas para a igreja nos últimos dias. Que esta igreja seja avivada pelo Teu poder, seja avivada e reconstruída, reconquistada, Senhor, para cumprir a missão para a qual ela foi levantada. Eu abençoo os pastores, os líderes, abençoo cada família, abençoo os familiares de meus irmãos que aqui estão, abençoo os visitantes, que o Espírito do Senhor esteja falando, convencendo, que haja, Senhor, um despertar, haja, Senhor, um ressuscitar com Cristo e para Cristo também. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos, e que a Tua graça, Senhor, não seja vã, mas que continue operando, continue ajudando a cada um que quer, Senhor, retomar a essência, retomar, Senhor, os seus sonhos, seus projetos, seu ministério, seu chamado, retomar sua família, retomar os seus filhos, retomar seus compromissos, retomar seus empreendimentos, retomar, Senhor, a sua capacidade, retomar a potencialidade que o Senhor já uma vez já deu. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos e peço estas bênçãos. Amém.